Olá, eu me chamo Roberto e hoje eu vim trazer para você aqui ensinamentos do princípio da vibração. Tanto se fala de vibração na atualidade, tudo vibra, né? Nós somos energias, nós vibramos. Mas eu queria trazer um ensinamento para você do livro O Kybalion e o princípio da vibração. Ele é um livro hermético. Ele veio das escolas de sabedorias, né? Muito antes de nós falarmos aqui sobre vibração aqui no planeta Terra, né? Então, o que você tem que entender é que, de acordo com o princípio da vibração, tudo vibra, né? O planeta vibra, a cama, a parede, o sofá, tudo é feito de moléculas, todas as moléculas vibram. Mas se você for ler o livro O Kybalion e o princípio da vibração, ele vai ter muitas informações adicionais e eu fiz um resumo aqui para você, né? Eu vou estar desvendando para você o princípio da vibração. Se você for ver o livro, por exemplo, ele começa dizendo que no universo tudo vibra, né? E que um corpo em movimento gera um som, e daí saem as 7 notas musicais, e se vibrar mais um pouco vira luz, e daí você tem as 7 cores, e se você vibrar mais um pouco vira raio, né? O raio gama, o raio beta, né? E aí você tem 7 raios, e se vibrar mais, e aí você vai vibrando pelos estágios aí da matéria, do corpo mental, até chegar numa vibração bem sutil, que é a vibração do espírito. Então você vai ler o livro Kybalion e vai ficar com uma série de dúvidas. Mas eu fui buscar então os ensinamentos herméticos para estar trazendo aqui para você uma síntese desse capítulo e aí desvendando de uma vez por toda o que é essa vibração que todo mundo fala, né? Bom, no segundo capítulo do Kybalion, ele diz que vivemos em 3 planos ao mesmo tempo, que é o plano físico, o plano mental e o plano espiritual. Se você não entendeu bem o que eu estou falando, você volta na aula anterior, porque eu detalho com mais profundidade como é que é viver em 3 planos ao mesmo tempo. Mas aqui, nessa aula de hoje, eu vou falar assim para você. Vivemos em 3 planos ao mesmo tempo, em vibração, em frequência diferente. Então, junto comigo aqui você tem que entender que você vive em 3 planos, em 3 frequências diferentes. Mas você deve estar se perguntando, né? E qual frequência é essa que eu vivo? Eu vou trazer aqui para a prática, né? Com exercício prático para você, porque afinal de contas você tem que estar equilibrado então nos 3 planos, né? Como é que isso acontece? Bom, na tua vida normal aqui no plano terrestre, né? Você tem um corpo físico e o teu corpo físico ele vai vibrar uma certa intensidade. E essa intensidade, ela pode atrair ou repelir, né? Ela pode se aproximar ou se afastar de energia positiva ou energia negativa. Mas do que eu estou falando, né? São das coisas que ele atrai ainda no mundo físico, né? Desde pessoas a lugares que você frequenta e desde a particularidade ainda do mundo físico. Por exemplo, roupa, né? Comida, né? Alimento, né? Carro, transporte. Então, tudo aquilo que você tem à sua volta, né? Pode ser utensílios, móveis, talvez assim, casa, carro, tudo isso vai tendo energia e você vai vibrando e você vai gostando ou não. Essa energia vai sendo mais positiva e mais negativa e você vai fazendo as suas escolhas. As suas escolhas de pessoas, de atividade profissional, de lugar que você vive, esse gosto muito ou gosto pouco ou não quero ir naquele lugar, são as vibrações que o teu corpo físico, né, vai emitindo e você não vai percebendo. E aí você vai tendo tendência, né, mais para um modelo de carro, mais para um bairro que você mora, mais para uma atividade social ou profissional. O que você tem que perceber dentro do princípio da vibração é a vibração negativa que está à sua volta. Então, de repente, você tem uma consciência de trabalhar num ambiente que é bom, mas nesse ambiente também tem uma energia negativa. De repente, você vai fazer uma visita, vai ver um filme, vai conversar com um vizinho, vai fazer um passeio no shopping, mas diante da energia positiva também tem energia negativa. Então, você tem que cercar-se eu já vou dar a primeira dica aqui, de práticas para limpar corpo físico, ambiente físico, a tua vida física. Mas esse é o primeiro tipo de energia que você atrai, né? Desde positiva até negativa, e ela está contigo, né?
Normalmente, quando você não gosta de uma coisa e pensa muito nela, você atrai e depois você repete. Então, assim vão acontecendo essas ondas energéticas de vibrações na nossa vida do mundo físico e não percebemos. No mental é a mesma coisa, né? Você tem a energia do mental, que é baseado em crenças, pensamentos, ideia, né? O corpo físico é feito de matéria, o corpo mental de energia. Então, os seus pensamentos, a sua crença, ela pode ser mais positiva ou pode ser negativa. Você pode estar um dia mais alegre, outro dia mais triste. Então, que energias são essas que eu atraio, mais negativa ou mais positivas? Então, o teu corpo energético mental, ele também pode ter sofrido influências, né? A sua crença, por exemplo, ela vem de quem te ensinou, né? Quem te ensinou foi um professor, um pai, um vizinho, não importa. Então você criou sua crença, suas ideias, seus pensamentos, e eles podem ser positivo e negativo. Dessa forma, a tua energia mental, ela pode vibrar mais positiva e mais negativa. E isso também acontece com o plano espiritual, né? O que eu estou trazendo para você, então, são ensinamentos que não estão detalhados no livro O Kybalion, Ensinamentos do Princípio da Vibração. São ensinamentos que são tratados nas escolas de sabedorias, né? Energia negativa do espiritual, ela vem através de frequências, energias, seres que gostam de fazer o que você faz. Então são obsessores, parceiros de afinidade, pensamentos que você tem e não são seus. É uma forma negativa de você receber energia espiritual e aí há um desequilíbrio energético. O que você tem que entender é que você é vibração, né? Além de ser matéria, de ter um corpo físico, você vibra. E você vibra no teu mental, no teu espiritual e no teu físico. E aí, fazendo esse compêndio todo, que você tem várias frequências de vibrações, desde aquilo que você pensa, aquilo que você se conecta, aquilo que você fala, né? As palavras têm força, né? O que acontece na tua vida? A tua vida é formada de altos e baixos, né? Eu vou te falar, então, um pouquinho da minha vida, né? Quando eu comecei a estudar esses temas e me deparei realmente que eu podia estar equilibrado saindo de casa, mas ao viver a vida normal, do cotidiano normal, indo trabalhar, me relacionar com pessoas, passar por trânsito, pagar boleto, né? Que é a vida atual, eu voltava em casa totalmente desvitalizado, né? Eu não conseguia entender, eu era uma pessoa que era boazinha, bondosa, educada, ética, e eu chegava no final do dia, no final da semana, estava desvitalizado. Eu fui buscar, então, essas sabedorias nas escolas que ensinavam esses temas, né? E o que eles faziam, obviamente, era uma prática para que você pudesse ter o teu equilíbrio físico, o teu equilíbrio mental e o teu equilíbrio espiritual. E essa prática não era simplesmente uma prática de fazer uma vez, porque se você está equilibrado quando sai de casa e volta desvitalizado à noite, é porque você perdeu energia. Então a prática ela teria que ser constante, né? Pouco se fala, então, que é necessário ter um equilíbrio físico, mental e espiritual para que você possa pelo menos estar na linha do meio, né? A linha do meio é o equilíbrio das energias. Então, nas escolas de sabedoria eram obrigatórias práticas diárias pela manhã e pela noite para que você pudesse estar sempre equilibrado. Eu estou falando hoje aqui de vibrações. Então, você é um ser humano que tem vários corpos energéticos que vibram em diferentes frequências. E se uma dessas frequências estiverem desarmonizada, você pode ficar aí desvitalizado, você pode estar sendo atacado, podem até estar sugando a sua energia. Então quero falar para você, já que a aula de hoje aqui é para desmistificar o princípio da vibração do livro Kybalion, é que a primeira coisa é você tem que entender que você tem vários corpos energéticos. Então você tem vários níveis de vibrações. Eu posso até te dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a vibração do cérebro, ela vai de 0 a 30 Hz, né? 0, você está morto. 3 Hz, você está em coma.
e 30 Hz, por exemplo, você está lúcido como eu conversando aqui. Então o cérebro tem um nível de vibração, os órgãos internos têm outro nível de vibração, e aí o seu corpo vai vibrando em determinadas frequências energéticas. Então, nesse momento, o que você precisa saber é que você vibra no corpo físico, no corpo mental, que é a energia, e no corpo espiritual. E aí deixa uma pergunta aqui para você. Quais são as práticas energéticas que você faz para ter esse equilíbrio nos 3 corpos ao mesmo tempo? Pois é, as escolas de sabedorias, muito sábias, elas começaram a ensinar um tipo de técnica para alinhar os 3 corpos. Então já existem hoje, né, práticas energéticas que alinham tanto o corpo físico, quanto o corpo mental, quanto o corpo espiritual, e eu posso falar para você sem nenhum filtro aqui, algumas delas, como por exemplo o yoga, o tai chi, o reiki, são sabedorias milenares, mas põe 1000 anos aí, né? E quem pratica atuando nos seus centros energéticos de forma lenta, né? Você vai trazendo o equilíbrio energético do teu corpo de forma lenta. Não pode ter uma atividade física que ela seja de forma rápida. Mas eu estou contando tudo isso para você nesse 3º capítulo, que é o capítulo do princípio da vibração, porque você vai entender rapidamente que todos os 7 princípios universais, eles acabam sendo um conceito só, uma lei só. Eu estou desmistificando aqui lei por lei para você e já deixo um convite aí. Bom, primeiro, deixa seu comentário aqui no final desse vídeo, que eu adoro ler os comentários e respondo os comentários também, isso é muito bom para o meu trabalho. Esse trabalho é um trabalho que eu vivo, né? Eu estudei nas escolas de sabedorias, pratico e ensino as pessoas como acessar o campo mental, o espiritual, trabalhar dentro do equilíbrio das vibrações. E deixo também um convite aqui para você participar de uma live, de algumas lives comigo, onde eu vou estar interagindo com você e passando esse conceito de você mesmo poder ter o teu equilíbrio energético e um convite para que você possa mudar um pouco a sua realidade. Eu me chamo Roberto e nos vemos daqui a pouco.